A paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bem. Vamos estar fazendo uma leitura da palavra no livro Segundo Reis, no capítulo de número 6, e o versículo de número 7. Depois, Provérbios 5, verso 22. Santo Espírito de Deus. Aleluia. 17, verso 17. Isto. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Provérbios 5, 22. Diz assim: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Baseado no que temos lido, quero falar algo que trata-se de uma forma ou de uma maneira alegórica, que nós somos escravizados. A verdade é que a gente sabe perfeitamente, ou pensa que sabe, às vezes não sabe, o motivo e a razão pela qual Deus nos trouxe a este mundo. Sempre nos perguntamos para Deus: Deus, para que eu sirvo? Qual o motivo que o Senhor me trouxe aqui? Diversas vezes a gente se faz essa pergunta. Em horas às vezes difíceis, horas em que o professor, por excelência, está passando a matéria para a nossa vida, é a hora que mais nós perguntamos isso. Por que, Deus, que o Senhor me trouxe aqui? Qual é o motivo que o Senhor me criou? E recebemos informações, mas às vezes não sabemos diluí-la, não conseguimos entendê-la. E baseado nisso, nós temos muitas coisas no mundo que nos cercam. Não é por acaso que elas estão aqui. As coisas que nos cercam, elas têm, todas elas, um objetivo. E contribuem, todas elas, para que a nossa alma, ao terminar o seu período de tempo aqui nesta terra, ela possa lá para frente, numa eternidade com Deus, ser feliz eternamente. Então, este é o privilégio dos vitoriosos aqui da terra. Mas para se alcançar isto, nem todos os dias a gente está tão bem informado quanto a tudo quanto nos rodeia. Às vezes tem dia que a gente está fraco, raquítico espiritual, se debruça, não sabe para que lado vai, nem às vezes quase
nem sabe quem buscar, sabe que tem que ser Deus, mas parece que Ele está tão longe, e ficamos desesperados às vezes. É comum, penso eu, que a todos os seres humanos. E assim, baseado na leitura da qual tenho feito, onde fala ali, abrir os olhos. Então, naturalmente que poderia nós pensar que o moço tinha problema de visão. Mas, problema de visão, é possível um moço ter. Mas normalmente, o problema de vista, ele vai aparecer mais adiante, na idade. E esse moço aqui, o problema dele não era físico, ou seja, problema de visão física. O certo é que ele enxergava bem. O problema que ele não estava era conseguindo entender o propósito que estava ocorrendo naquele momento. E com isso ele desesperou-se. Só via na frente dele, espiritualmente falando, problema. Fechou-se, portanto, a visão daquele moço. Portanto, fechar-se a visão nossa é uma das razões onde nós acabamos nos sentindo escravizados nesta terra. Quando que a nossa visão espiritual se fecha, aí nós estamos num problema seríssimo, muito mais do que a gente possa imaginar. Porque não enxergar mais nada das coisas espirituais, ou muito pouco, isto não é, pode ser fatal, sem contar as dores dos momentos que estamos passando por isso, sem contar as dores, as ardências que chegam a doer o corpo por inteiro, e às vezes ele não está enfermo, mas é uma dor que o Espírito transmite por nós querer buscar um socorro, buscar umas condições de vitória e não conseguimos enxergá-la. Portanto, nos leva a ficar escravos à ausência de visão espiritual nesta terra. E este moço, então, ao passar por isso, foi rápido a ação de Deus, porque no momento em que ele tinha alguém ao lado dele que estava enxergando diferente, que não estava vendo da forma como ele estava vendo, a visão que o profeta tinha naquele momento era uma visão limpa, limpíssima, que é a visão que nos dá força para nos sustentar nesta terra, nos dá força para que num dia de tribulação nós possamos ainda agradecer a Deus, nos dá força num dia de uma perseguição nós poder ainda louvar a Deus, nos dá força para que quando a enfermidade se apresenta diante de nós, nós não perdermos a fé, não perdermos a esperança e ainda conseguirmos dar glória para Deus. Num momento onde estamos enfrentando uma pandemia que envolve o mundo todo, ainda nós encontrarmos socorro, e este socorro não tira de nós de forma nenhuma, ao contrário, ele nos garante ainda mais força e ânimo para nós querer estar na presença de Deus, confiar cada vez mais nele. Também, quando estamos bem, estamos enxergando bem, uma deformidade nossa, física, não impede de nós ser felizes, não impede de nós ser usado nas mãos de Deus. Pobreza daqui desta terra não impede de nós ser alegre, ser feliz. Enfim, diversas e diversas áreas
que são somente as que, na visão espiritual, quando se cega, ela só enxerga estas outras áreas. Tem pessoa que abandona Deus porque o ano que passou foi um ano que ele teve que comer sem carne ou com pouca carne, não pôde comprar tudo o que queria, não pôde terminar a casa que desejava terminar, não pôde fazer as viagens que era acostumado fazer, não pôde constituir alguma coisa material. E isto faz com que ele perca o ânimo de ser cristão e chegue ao ponto até de chegar diante de Deus e dizer: Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, nem na igreja eu vou mais. Já estou perdendo o ânimo de estar na tua casa, porque eu vejo que o Senhor está animando os outros. O Senhor dá tudo para os outros e para mim o Senhor não dá nada. Faz equivalente ao Salmo 73, quando ali o cidadão achava que Deus tinha esquecido dele. Ele só olhava a prosperidade que a terra oferecia. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual é uma escravidão, é uma prisão para nós, espiritualmente falando. No momento que Deus está te abençoando e você está enxergando, você dá glória a Deus por um prato que pode ser que não esteja tão cheio, esteja pela metade e não tenha todo tipo de comida, que esteja só feijão e arroz. Você dá glória a Deus e derrama lágrima e sente a presença de Deus com aquilo ali. E quando você está cego, fechado, você pode estar no melhor banquete e estar reclamando, nada está bom, nada serve, ainda reclama de alguma coisa. Cegueira, a cegueira faz nós perder o rumo do céu, nos escraviza aqui na terra, nos faz ficar dependentes deste mundo, e o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é constituído de um reinado maligno, e ele faz de tudo, primeiro, para fazer com que a seta que ele atire nos teus olhos, para que você imediatamente segue para as coisas espirituais e comece a olhar para as bravuras deste mundo, para as alturas desta terra, para os holofotes que eu estou perdendo, para os bens que estão aqui constituídos. Ei, enquanto estamos aqui fazendo desta forma, significa estamos escravizados. Ei, em Provérbios não deixa de ser também uma outra escravidão, que é da qual eu quero falar e associar com esta primeira que eu falei. Lá em capítulo 5, verso 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Naturalmente que iniquidade fala de pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Nenhum pecado Deus gosta. Deus abomina todo tipo de pecado, seja do pequeno, que você possa pensar, ou eu também, que seja pequeno. Pecado é iniquidade. E o pecado prende. Quem? O ímpio. Será que só o ímpio? Ele prende a todos, especialmente o ímpio, porque ele fica preso. Mas nós experimentamos um pouquinho dessa prisão e já não nos sentimos bem. E com as cordas do seu pecado, vamos falar da corda que amarra, da corda que nos prende, da corda que nos segura. O Salmo 91 e o verso 3, para associar aqui. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço, entende-se que é feito de corda. Ele te livrará. Então, o lucro e a vantagem e a esperança de nós cristãos, que não vamos nos associar ao ímpio, nós temos então
alguém que nos livra desse laço. Alguém que tem poder acima de todas as coisas para nos livrar. Porque se é um laço que está ali, é uma corda que está ali. E se vai livrar do laço do passarinheiro, porque o passarinheiro vai prender o que ele deseja prender. E o que ele busca prender? O pássaro. E o que o inimigo das nossas almas procura prender? Não é o nosso passarinho lá em casa, ou na tua casa, ou aí que está voando. Ele procura prender o teu entendimento. Aquilo que você considera do teu psicológico. Ele quer prender, ele quer te trazer a você e a mim dúvidas. Ele quer fazer com que nós pensemos que está tudo perdido. Ele quer fazer com que você pense que não tem mais jeito tua vida. Ele quer fazer com que você diga: acabou, agora só me resta o mundo de volta. Parece que era lá que estava melhor. Então isto o que é? Associando o laço do inimigo que nos prende à visão que nós ficamos cegos. Agora pensemos juntos em Romanos 7, 23. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vejo, interessante, que ainda estou podendo ver nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O que eu posso compreender com isso? Eu percebo que eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Foi o que Paulo mesmo disse. Mas o mal que não é para mim fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Eu vejo nos meus membros outra lei que batalha, que briga contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em mim, que está nos meus membros. Eu sou carregado de desejos, como todos nós aqui somos. Não existe outra forma, o nosso organismo é dessa forma. Mesmo que nós estejamos em coma induzido, o nosso organismo está em funcionamento. O teu entendimento, naquele momento do coma induzido, você não está lembrando de nada, não está nada ali, mas o teu corpo continua vivo. Numa ocasião, visitando meu pai, primeira cirurgia que ele fez do coração, ele tinha 40 e poucos anos, e eu fui visitar ele na UTI. Quando eu entrei lá, eu não confidenciei para o enfermeiro-chefe que era meu pai, porque senão eu atrapalhava minhas irmãs de entrarem. Então eu entrei para fazer uma visita pastoral. E entrei, eu tive o direito de ir em todos os boxes. Naturalmente que o meu interesse era meu pai. Aí quando eu olho, o pai estava em coma induzido, cheio de tubos, um pela boca, outro pelo braço, e vários tipos de tubos ali. E aí, nisso chegaram duas outras enfermeiras e foram fazer um atendimento para ele. Foi uma coincidência. Aí quando eles vão lá para fazer, eles foram fazer uma limpeza nos tubos para tirar os catarros e coisas que estavam ali atrapalhando. E ele estava quietinho. E quando eles puxaram aqueles aparelhos, o corpo dele se debateu. Bateu as pernas, esticou os braços, mexeu com a cabeça, fez tanta movimentação, e eu me assustei com aquilo e corri falar com o chefe. Eu digo: o que está acontecendo com aquele paciente lá? Pensei, está morrendo meu pai, né? Foram lá e tiraram os aparelhos, ele vai morrer. Aí ele disse: não, é que eles estão fazendo um procedimento normal, eles estão fazendo a troca. Eles disseram ali o que estavam fazendo. Eu me acalmei, aguardei eles fazerem tudo,
ligaram de novo, acalmou o corpo. E ele estava num coma induzido. Mas o corpo, imediatamente, na hora que mexeu com ele, como ele estava com vida, ele já se defendeu. Então o nosso corpo, ele tem uma autodefesa, que Deus permitiu e criou desta forma. Quem cura meu dedo quando eu corto, não é minha vontade e o meu desejo, mas o meu próprio organismo, que tem dentro dele soldados ao meu favor para me defender. Eles estão aqui. O que eu posso a eles fazer é dar ânimo. Porque se eu me desanimar espiritualmente, até um corte no meu dedo vai demorar a sarar, se não engrenar e não virar algum problema maior. O que eu posso fazer espiritualmente é essa área. Porém, o meu corpo, ele tem vida natural. E olhando para esse lado, eu vejo membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Ou seja, o meu corpo está preso no pecado. E para mim poder me escapar dele, eu preciso encontrar um ingrediente poderoso que vá me dar força para mim enxergar e me desatar, me desamarrar, me deixar livre. E para mim ficar livre e desatado, eu preciso vida em mim mesmo. O retorno do meu pai, para ele poder ter vida novamente e o corpo caminhar, foi necessário tirar todos os equipamentos que estavam ali. Os procedimentos que foram necessários ser feitos foram feitos. O organismo começou a ter um acordo com o espírito, e eles tiraram, e hoje ele está já com 80 anos, sobreviveu e está aqui sobrevivendo. Então são situações que eu preciso entender com quem que eu estou ao meu lado. Eu estou querendo ao meu lado as cordas e a cegueira do mundo, ou eu estou querendo ao meu lado a visão espiritual que Deus tem para me dar? E é nesta noite que Ele pode me dar e fazer com que eu saia daqui liberto desta visão do mundo e liberto dessas amarrilhas que estão me prendendo e impedindo que eu possa ser feliz, ser animado, ter vontade de congregar, vontade de morar no céu, desejo de ser um cristão violento e valente para esta terra. Aleluia! Mais uma. Timóteo, 2 Timóteo 2,26. Depois 2 Pedro 2,19. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,26. 26. Isto. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Portanto, da onde que vem a vontade? Da carne. É ela que pede todas as coisas. E quem é que vai fazer a vontade da carne? O Espírito, se quiser. Se eu quiser dizer para o Espírito, você vai ficar 24 horas sem se alimentar, o corpo vai ter vontade, eu vou ficar com o olho meio estranho, mas eu vou aguentar as 24 horas sem me alimentar. Vou mostrar para ele que quem comanda esse corpo aqui não é ele, é o Espírito. Então, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, laços do passarinheiro, as cordas que podem nos amarrar, as cegueiras que podem não fazer com que nós enxergamos vitória, só vemos derrota, em cuja vontade estão presos. Quem é que está preso? Se eu perguntasse, talvez hoje, nós todos diríamos aqui, eu não estou preso. Eu não estou preso. A prisão pela qual nós estamos, para nós poder aceitar que estamos presos, nós precisamos ter visão espiritual. Senão nós não enxergamos. Senão nós achamos que está tudo bem. Às vezes você vai visitar uma pessoa, ele ainda se defende. Quantos dias faz que o senhor não vai para a igreja? Faz uns 6 meses. Ah, só 6 meses, é.
O senhor não tem ido em ceia 6 vezes já então. Durante 6 meses teve no mínimo 3 cultos por semana, são 18. 18 cultos. Não, 3 vezes 4 são 3 por semana, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, dá 72 cultos durante 6 meses, no mínimo, que ele não foi. E por que o senhor não foi? Não, eu estou ocupado. Agora peguei um outro trabalho, peguei um outro serviço, eu estou para cá, estou para lá, e a pessoa não consegue enxergar que aquela falha está debulhando ele, está amarrando ele. A hora que ele for querer se acordar, ele já está preso. Ele não consegue mais se escapar. E uma pessoa presa e amarrada, qualquer criança domina. Qualquer um que passe por perto de alguém que esteja amarrado, você pode xingar ele, você pode cuspir na cara dele que ele não tem o que fazer para você, você pode chamar ele de fracotão, ele vai ter que aceitar, porque ele está amarrado, fica, portanto, vulnerável, fica na vontade do diabo, e a pessoa não enxerga. E como é que vai enxergar se ele está entregue para o espírito mal e não está vendo? Irmão, nós precisamos ter uma visão espiritual para não deixar ninguém chegar a nos amarrar. Alguém chega para você, você quer ser preso? Você vai dizer, não, não quero ser preso. Por que você não quer ser preso? Porque você sabe que a prisão é ruim. Mas quando alguém chega e escuta, o que você tinha para fazer hoje? Não, o meu compromisso hoje era ir na igreja. Aí alguém diz assim, mas você já vai tantas vezes na igreja, por que mais hoje? Vamos fazer outra coisa hoje. Pronto. É o mesmo que alguém dizer, você quer ser preso? Você diria não, mas agora você aceitou, por quê? Porque veio de uma outra forma, veio com outra roupagem, veio com outra maneira, chegou de outra forma, porque o inimigo é astuto, ele faz de tudo para tirar a visão espiritual nossa, porque aí depois dele te prender, ele faz o que ele quiser. Mas uma coisa é garantido para aquele que tem visão. Você consegue entender até que ponto está a tua visão, enquanto você está dizendo não para aquilo que não é bom, que aquilo que não combina para o Espírito Santo de Deus. Enquanto estiver conseguindo dizer não, você está enxergando. Você sabe por quantas vezes Dalila tentou Sansão? Quantas e quantas vezes? A Bíblia mostra ali. Por 3 vezes, mas ela fazia de tudo para conquistar ele, ela procurou de todas as formas para iludir ele, ela tentou nas primeiras vezes e viu que ele ainda estava enxergando, opa, ele não aceitou, ele mentiu para mim, não é que ele mentiu, ele não estava a fim de contar a verdade para ela, mais ou menos isso, é quase igual, né? Ele não estava a fim de contar a verdade, porque ele sabia que a verdade que ele dissesse para ela, feriria a comunhão dele com Deus. O que ele não podia, ela nem ter dado lado para ela. Sabe por quê? Porque ele tinha que ter visto antes, que ela pertencia a outro povo, que era contrário à vontade de Deus, que aquilo Deus não se agradava, estava tudo contrário, mas ele já começou dando lado por ali. Aí ele começou a gostar, é aquele tipo de pessoa que diz assim, eles podem não ter controle, mas eu tenho, eu sei até onde eu vou até chegar a esse ponto, quando chega aqui eu pulo fora, você pula fora, vamos ver se você pula fora, tudo esses que estão hoje presos e amarrados lá com o inimigo, pensaram o mesmo, acharam que iam poder pular fora e estão lá aprisionados com Satanás. Ninguém consegue, meu irmão, porque aqui na terra o reinado é do Satã, e ele está a fim de te prender, a fim de te cegar, para levar você para todo lugar, e fazer de você o que ele quiser. Aí o que ocorre? Ela tentou uma vez, tentou 2 vezes e tentou, até que de repente chegou um momento, que ele se acostumou, ele gostou daquilo, ele achou interessante. Sabe aquela hora assim que você dá uma olhada com os teus olhos, e os teus olhos veem aquilo, o teu corpo cobiça, e você não retorna mais o teu olhar para lá, porque a primeira olhada é inevitável, mas da segunda em diante,
você já vai olhar porque você gostou. Você olhou e viu que alguém está fitando os olhos em você, mas é um olhar diferente, é um olhar meio cobiçoso. Aí você vira aqui e começa a conversar com o teu espírito. E agora? É prisão? É corda que está me prendendo ali? É alguém com a seta para furar meus olhos? Aí você pensa, acho que não, mas eu gostei de dar uma olhadinha. Vou dar mais uma olhadinha para me ver. E vira o olho, dá mais uma olhadinha. Está olhando de volta. Acabou o culto, acabou a graça. Agora dali para frente só Deus sabe aonde vai parar aquilo ali. Mais ou menos assim o nosso querido Sansão passou. Ele olhou, gostou da menina e lá se foi. E lá se foi e ela daí aproveitou a oportunidade, porque o interesse dela não era nada dele, porque se ela tivesse interesse nele, ela procuraria uma conversão na vida dela e teria respeito pelo Deus que ele servia. Não tinha interesse nenhum de forçar a barra, de querer dizer, não, se você me ama mesmo, você vai comer 1 quilo de sal. Se você ama mesmo, você vai ficar 3 dias sem comer. Se você ama mesmo, você vai beber 1 litro de álcool agora para provar que você me ama. Não temos necessidade nenhuma de viver escravizado desta forma. O crente é para ser livre e liberto, para fazer a vontade de Deus. Aquilo que estiver querendo te prender é maligno. Se alguém está dizendo, saia da igreja porque eu caso com você, saia da igreja porque eu vou te namorar, te cuida, é maligno. Não existe proposta neste mundo para nos tirar a visão para com Deus. Não existe proposta. E aí estamos encerrando, segundo Timóteo já temos visto, segundo Pedro 2,19. Aleluia. Glória a Deus. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. É natural. Eu sou servo de quem? Nós sempre costumamos dizer, de Jesus Cristo. Você é servo de quem? De Jesus Cristo. Por que você deixou de ser ignorante, brabo? Porque hoje eu não sou servo do diabo mais. Quando eu era servo do diabo, se alguém mexesse comigo, estou dizendo isso de alguém, porque eu nem nisso prestei, nem para brigar. Se você foi servo, alguém provocava você, você ia para a briga. E se fosse preciso, cuidado lá, que podia até tirar a vida do outro, para provar que você era mais forte. Servo do Satanás. Mas servo de Deus é diferente. Ele vem à vontade porque o corpo quer. O corpo está escravizado, mas o espírito não. O espírito está livre. Quando vem aquela proposta, você pode ficar tremendo aqui. Já vi homens que eram dessa forma antigamente, e um dia eu presenciei ele sentado, e a hora que alguém falou com ele, que tirou ele do sério, ele simplesmente começou a balançar ligeiro as pernas, sentado, e assobiou. Aquilo ali eu já pude entender que naquela hora ele estava partindo, com vontade de se levantar e pegar na goela do outro. Mas logo que ele fez isso aqui, e deu aquela assobiadinha, foi a forma dele buscar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus chegou, e ele pegou e abriu a boca e disse, aleluia. E venceu o inimigo. Portanto, servo de Deus, ele não aceita a proposta do diabo, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Aí vai parar numa cadeia pública, se arrepende. Aí vai parar no hospital, o outro vai para o cemitério, se arrepende. Mas e aí? Já foi servo, já foi vencido. Salvo Sansão, que depois que cometeu o erro, e viu o erro que tinha cometido, perdeu a graça, acabou a força dele. Observe, alguém que está no pecado, manda ele fazer uma leitura, trupica, já não sai direito mais nenhuma leitura. Manda ele fazer uma visita, se ele for fazer, ele vai com preguiça.
Manda ele pregar, ele vai pregar, já prega sem saber para que lado vai. Manda ele cantar, se atrapalha tudo. Dali uns dias já não está nem vindo mais para a igreja, porque já está começando a ficar aprisionado. Não sente mais desejo, vai visitar, ele arruma desculpa. Não tem força mais. Cadê a coragem daquele homem que saía de madrugada e ia orar? Cadê a coragem daquele homem que pegava a Bíblia e saía visitar, buscar almas, tinha prazer de contar, 5 almas aceitaram Jesus hoje, 6, 7, para cá, para lá. Às vezes chegava em casa com o rosto descaído, porque tinha passado o dia sem comer, mas nem fome ele não estava sentindo, porque a alegria do Espírito era tanta, que ele estava dando glória para Deus naquela hora. Onde que estão estes? Aonde que estão estes? São os que são servos do Deus vivo, porque aqueles que estão se aprisionando, se entregando cada dia mais. Irmãos, nós tivemos 2 anos problemáticos agora, que revelou-se muito crente, tem muita gente que até agora não pôde se levantar mais, está lá esperando, quem sabe pode até estar querendo ver numa live alguma coisa. Irmão, saia daí, venha para a casa de Deus, meu irmão. Liberte-se agora enquanto é tempo. Aleluia. Ele se libertou, mas uma coisa ele pôde entender, que nunca mais Deus deu oportunidade para ele ficar aqui nessa terra. Há daqueles que Deus dá chance, abre uma oportunidade, mas ele diz para o cidadão: vou te dar a oportunidade, mas depois que eu te der a oportunidade, vou te recolher para os céus, porque você não vai mais ficar aqui. Quantos que são recolhidos com oportunidade lá dos hospitais? Quantos que são recolhidos com oportunidade depois de um acidente terrível na estrada? De doenças terríveis, de casamentos frustrados, de dinheiro acabado, de bens terminados. Por quê? Porque nós precisamos entender que a misericórdia de Deus existe. A que preço vai ser preciso, nós não sabemos. Para alguns ele dá mais um tempo. Vou te dar mais um tempo de vida ainda para você. Conheci pessoas que tiveram 3 chances com Deus. Primeira delas, quando ele estava todo arrebentado, doença. Sara da doença, vem mais uma chance que Deus dá. O cidadão brinca com Deus, vem outra doença. Brinca com Deus. Aí Deus pegou e disse: agora eu te recolho. Agora não vou te dar mais chance. Agora não vou te dar. Ei, Sansão, qual é o motivo? Deus não precisava de um homem forte? Precisava. Não precisava de um homem que combatesse o evangelho? Precisava. Por isso, querido, se nós temos homens grandes no nosso ministério que pregam e Deus usa, nós temos homens aqui que numa pregação salva 100 pessoas, 200 pessoas, ou quantas forem, ele não tem garantia nenhuma, porque Deus usou Sansão com toda a força que tinha, mas no momento que Sansão deixou de ser servo, Deus disse: agora chega, Sansão. Você pode ser o mais forte, mas eu vou te recolher. E tem mais. Vou te dar a última oportunidade para você que está me pedindo, para você poder ser salvo. E lá termina agora a vida de Sansão, amarrado e cego. Deus perdoou? Perdoou. Olha as condições que o homem precisou ficar. Portanto, meu querido, vamos se acordar enquanto é tempo. Acorda para nos prender. Está por aí tentando nos prender, pertinho de nós. A visão que você está enxergando hoje pode ser espiritual, se for, amém. Se não for, peça a visão espiritual para você ver os perigos que estão à tua volta. Põe-se em pé, igreja do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vou só orar? Posso orar? Fazer uma oração com os irmãos, agradecendo a Deus e pedindo, irmão, que Deus abra os nossos olhos. O que o moço via era para acabar com ele, era inimigos acabando com eles, mas o que o profeta enxergava era diferente. Era diferente. Por isso que às vezes nós não entendemos quando que você vai fazer uma visita na casa de uma pessoa que às vezes está numa pobreza, fisicamente, cheio de doença, e de repente você conversa com ele, você sai de lá abençoado por aquela vida.
Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu fui numa casa visitar um cidadão que tinha 4 filhos doentes. 4. Pai de 11. 4 eram doentes, psicológicos. Um deles vivia preso numa jaula, dentro de casa. E eu pensei comigo, vou visitar ele para levar uma palavra de conforto para ele. Quem veio confortado fui eu. Porque ele estava alegre. Porque quando nós temos visão espiritual, nós estamos alegres porque estamos vendo o céu, vendo os anjos, sentindo a presença de Deus, aproveitando o dia para dizer: Deus, mais um dia o Senhor me deu, mais galardão eu quero ganhar hoje. É fácil passar serviço para os outros, né, irmão? O pastor até disse que se ele vê um matinho lá, ele arranca. Eu também faço isso. Sabe por quê? Porque é para ganhar galardão, irmão. Aqui, na frente hoje, lógico, hoje as coisas estão melhores, a gente vê aí que hoje tem condição até para pagar. Mas é feliz aquele que faz alguma coisa para o Senhor sem esperar nada em troca. Aleluia. Se oferecer: ei, pastor, o senhor não precisa de um dia de serviço aí, eu vou lá fazer de graça. Por quê que o senhor está sentindo isso? Porque Deus abriu os meus olhos. Essa madrugada eu senti a presença de Deus. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar de graça, porque eu quero fazer uma obra para ganhar galardão nos céus. É enxergar, é abrir a vista. Aí você vai dizer: por que será que aquela família é alegre, é feliz? Aí você vai entender por que são alegres. Não é as coisas da terra que dá alegria. As coisas que dá alegria é as que vêm do céu, meu irmão. Aleluia. Vamos orar. Quantos desejam a oração? Dá um sinal. Glória a Deus. Aleluia. Eterno, glorioso e maravilhoso Pai, nós te damos graça aqui nesta noite, meu Deus. Só o Senhor faz todas as coisas, e eu sei que o Senhor está conosco. Ainda que todas as espécies de armadilha estejam sendo usadas pelo inimigo das nossas almas nesses últimos dias, ainda tem pessoa que tem visão espiritual, ainda tem aqueles que estão enxergando, Pai, porque aqueles que estão de joelho dobrado, aqueles que estão nas madrugadas buscando Tua presença, aqueles que não deixam de fazer a leitura da Tua palavra, aqueles que não deixam de frequentar a igreja, estes estão enxergando e vendo os perigos à volta, mas estão dando glórias a Ti, porque o Senhor é maior e o Senhor está com estes. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.